Na virada do século XX, o mundo passava por um momento conturbado, com várias perseguições políticas a diversos povos e etnias. Nesse cenário, o Brasil, que é conhecido pela sua natureza, pelo seu povo, pela cultura eclética de carnaval, samba e do chachado, se tornou destino para diversos estrangeiros e refugiados por conta das diversas oportunidades que oferecia. Além, claro, de ser um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Aliás, nossa história é sobre um judeu que teve que fugir da Lituânia e se refugiou aqui em terras tupiniquins. O rapaz se chamava Moishe Elkana. Moishe nasceu em 1860, numa época onde o país natal fazia parte da Rússia czarista. Nessa época, o czar Alexandre III havia proibido que os judeus fossem donos de terras no império. Então você já deve imaginar o que fez Moishe fugir de lá, certo? Após ser denunciado por comprar alguns lotes, Moishe fugiu às pressas da região de Zelva, onde morava, rumo a oeste, até chegar na Inglaterra. Ele percorreu quase 2.000 quilômetros nessa fuga. Depois de um tempinho na Terra da Rainha, nosso protagonista ouviu dizer que tinha um imperador que estava dando terras de graça para os estrangeiros. Mesmo que esse império ficasse do outro lado do Oceano Atlântico, Moishe rumou para o Brasil e desembarcou no Porto de Santos em 1889. Ao chegar aqui, Moishe Elkana mudou de nome para Maurício Freeman Klabin. Aparentemente, Klabin é uma região, uma floresta, perto de sua cidade lá na Lituânia. Seria um spoiler sobre o que ele faria nos próximos anos, né? Spoiler ou não, Maurício Klabin não começou sua saga brasileira explorando terras. Acontece que as terras prometidas seriam exclusivamente para plantar uvas. Ele só descobriu isso quando chegou aqui. Não ficou muito empolgado com essa restrição, não. Na cidade grande, Maurício viu que precisava era se virar. Começou por vender cigarros de tabaco bolados por ele mesmo, e ele tinha um carregamento de tabaco e seda. Como no Brasil, todo mundo só fumava cigarro de palha, esse novo produto acabou virando febre em São Paulo. Depois, ele arranjou emprego em uma gráfica no centro da cidade. Mas esse emprego não durou muito, pois em poucos meses ele acabou comprando essa loja, que rebatizou de Empresa Gráfica Klabin, com toda aquela grafia clássica do português de 100 anos atrás. Em 1890, com os negócios indo bem, Maurício chamou seu irmão Salomão e criou a MF Klabin Irmão. A nova empresa, além de gráfica e papelaria, também importava artigos de escritório, o que era um bom diferencial. Em 1899, Maurício se juntou aos seus irmãos Salomão e Hessel e também com seu primo Miguel Laffer para fundar a holding Klabin, Irmãos e Companhia, fundando a empresa que conhecemos. Esses 4 parentes foram a base da primeira geração da família Klabin Laffer no comando da empresa, que está aí até hoje. Já no início, em 1902, a Klabin arrendou uma fábrica de papel em Salto de Itu, São Paulo. É importante a gente já destacar aqui esse fato, não só pelo início da atividade industrial da companhia, mas como um sinal de integração da cadeia produtiva. Em 1909, para aproveitar a indústria já arrendada, a família Klabin Laffer instituiu a Companhia Fabricadora de Papel, CFP, e ela caminhou bem sozinha, já que na década de 20 ela figurava nas top 3 maiores fábricas de papel do país. Por falar na década de 20, esse foi um período de transição na empresa. Primeiro veio o fato de que o fundador Maurício Klabin faleceu na Alemanha em 1923, enquanto tratava de um câncer. Além disso, a segunda geração da família pedia passagem para assumir a frente da gestão da empresa, sendo o Wolf Kadjewicz, ou algo assim, que era primo de Maurício e depois adotou o sobrenome Klabin, e Horácio Laffer, os 2 principais nomes. Wolf e Horácio foram os responsáveis pela aquisição da fazenda Monte Alegre, uma propriedade de 144.000 hectares, junto ao estado do Paraná em 1934, e as indústrias Klabin do Paraná de celulose e KPC em 1939. Ambos os projetos se tornaram realidade por conta das competências políticas de Horácio e executivas de Wolf. Aliás, a IKPC foi um pedido e uma ideia do antigo ditador Getúlio Vargas para tornar o Brasil autossuficiente em papel jornal. A Klabin foi escolhida e convencida por ele a aceitar a proposta. Só que precisamos falar que a IKPC não produzia apenas papel jornal. Eles também produziam papel para embalagens ali. Com o know-how se acumulando, a Klabin viu que era um produto que tinha potencial. Por isso,
começaram a produção de papel ondulado lá na CFP em 1952. Nas fábricas, as coisas iam andando bem. Com o passar do tempo, o Wolff e o Horácio acabaram se afastando aí dos holofotes, abrindo espaço para a terceira geração da família assumir o volante da empresa. Eles foram os responsáveis pela ampla expansão da empresa com muitos M&As e lançamentos de novas fábricas e máquinas, principalmente nos anos 60 e 70. Mas o grande movimento chegou no finalzinho da década de 70. A Klabin trouxe uma reforma administrativa em 1979 ao instalar um conselho de administração. O motivo era bem convincente. No mesmo ano, a IKPC abriu seu capital na Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa. Em 1985, aliás, o nome da empresa mudou, mas a sigla não, tá? As indústrias Klabin do Paraná de celulose passaram a ser indústrias Klabin de papel e celulose. Avançando, os anos 90 possuíram uma direção semelhante dos anos 60 e 70, ou seja, muita expansão em M&As, sempre com foco em se consolidar como o principal player de mercado. Mas o momento de grande interesse é na virada do milênio. Acontece que em 2002 foi um ano eleitoral muito conturbado, pois foi a primeira vez que a esquerda, com um sindicalista no comando, ganhou uma eleição. Com isso, o dólar disparou e os juros foram para a estratosfera por conta do risco Lula. A Klabin estava alavancada em dólares por conta das aquisições e sem um hedge decente para o cenário que estava acontecendo, a empresa por muito pouco não quebrou. A solução a não quebrar foi vender muitos de seus ativos. No ano seguinte, em 2003, o total arrecadado foi de 854 milhões de dólares, fora a saída dos mercados de papel jornal, papéis descartáveis e celulose. O foco agora era o mercado de embalagens e em gerar caixa, literalmente e figurativamente. Com o problema de 2002 resolvido, a Klabin até hoje tem como objetivo o crescimento orgânico, forte e longevo. Assim, no decorrer da década, a empresa focou em aumentar sua reserva florestal para abastecer o futuro projeto Puma, que fica em Ortigueira, perto de Telêmaco Borba. O projeto não foi escolhido para ficar ali só porque era perto, ele fica a 22 quilômetros de Monte Alegre, mas também pelo fato de ser um dos melhores locais do mundo para se plantar eucalipto e pinos. De acordo com as contas da empresa, a terra ali é cerca de 30% mais produtiva que a média global dessas culturas. Assim, em 2016, foi inaugurada a unidade Puma, com capacidade de produção de 1,5 milhão de toneladas de celulose. Bom lembrar que antes de Puma, a capacidade total da Klabin era de 2 milhões de toneladas. A fábrica é tão grande que fez a Klabin ser a primeira indústria do país a fornecer ao mesmo tempo os 3 tipos de celulose: fibra curta, fibra longa e fluff. Sem contar que é o maior projeto de investimento privado do Paraná, tendo custado cerca de 8,5 bilhões de reais, mas que foi financiado via BNDES. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Claro, a empresa não ia parar por ali e fez 2019 ser um ano muito movimentado. Primeiro, a Klabin anunciou a construção do projeto Puma 2. O projeto é basicamente a construção de mais 2 máquinas de Kraftliner, que é o papel para papelão, integrados ao Puma 1. Ele foi dividido em 2 fases. A primeira foi entregue em 2021, que é a MP27, que fabrica sobre a marca Eucaliner, e a segunda foi entregue em meados de 2023. No total, o Puma 2 tem capacidade produtiva anual de 920 mil toneladas de Kraftliner. Outro acontecimento de 2019, que foi o arremate do terminal de celulose do Porto de Paranaguá, no Paraná, por 25 anos, prorrogável por mais 45. Pois é, a Klabin tem uma linha férrea passando na porta da fábrica e levando direto a um dos principais portos do Brasil. E não necessariamente usa só para ela, tá? Ela pode alugar para outras empresas que quiserem usar o terminal também. Toda essa história trouxe a Klabin até aqui. Hoje ela é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil. Com seus mais de 25 mil funcionários, diretos e indiretos, a Klabin consegue produzir anualmente cerca de 2,6 milhões de toneladas de papel e 1,6 milhão de toneladas de celulose de mercado. Adicionalmente, a empresa é uma das principais nos segmentos de papéis e cartões para embalagens, embalagens de papelão ondulado e sacos industriais. Até o final do terceiro trimestre de 2024, a Klabin gerou uma receita líquida de pouco mais de 14 bilhões de reais. De lucro,
foi 1,5 bilhão, do qual pouco mais de 1 bilhão foi distribuído como dividendos. Agora, depois de toda a história e com toda essa estrutura bilionária, você já deve desconfiar quem é que manda na empresa, né? Bora logo dizer o óbvio. A família Klabin-Laffer que manda na Klabin. Aliás, a família manda tanto que até pouco tempo atrás, em 2020, a empresa pagava royalties para a família só pelo fato de usar o nome dela. Esse acordo bem esquisito e mal visto pelo mercado fazia com que a empresa Klabin pagasse cerca de 1,37% da sua receita líquida com venda de papel cartão e papelão ondulado, que dava algumas dezenas de milhões de reais todo ano para a família Klabin. Não pense que foi da noite para o dia. Esse acordo durou 25 anos, de 95 a 2020, e só acabou após uma longa negociação entre a família e os conselheiros da empresa, junto do BNDES, que era o maior acionista minoritário na época. Para encerrar o assunto, a empresa Klabin comprou a Sogemar, que era a empresa da família que detinha os direitos da marca, por meio da emissão de mais de 92 milhões de ações. Isso, na época, deu mais ou menos 365 milhões de reais. Não dava para sair perdendo, né? Pelo total de ações, excluindo a parcela outros, que representa aí a maior parte das ações em livre circulação, ou free float, a gente consegue ver quais são os principais players que dão as cartas na empresa. Em primeiro lugar, obviamente, é a holding da família Klabin-Laffer, que detém 19,36% do total das ações da empresa. Os outros 3 acionistas que são relevantes comentar são estrangeiros. É o Bank of New York, com 5,59%, o T. Rowe Price Associates, com 5,16%, e, claro, a BlackRock, com 4,6% das ações da empresa. A família controladora detém quase 4 vezes mais ações que o segundo maior acionista, além de ocupar 11 cadeiras no conselho de administração da empresa. Vale dizer que o mercado sempre achou um pouco exagerada essa presença, dado que o total de cadeiras no conselho são 13. Agora que a gente já sabe quem manda, está na hora de entender como que a Klabin ganha seu dinheiro. Mas antes da gente começar, senta o dedo no like aí, vai. Se inscreve no canal, compartilha com um amigo e mostra seu apoio, que eu fico até tarde da noite aqui durante a semana para conseguir trazer esse conteúdo para você. O modelo de negócio da Klabin é relativamente fácil de entender. Ela planta árvores, processa e faz vários tipos de papéis com o resultado desse processamento. Agora, entender tudo a fundo já fica um pouco mais complexo. Para facilitar, a Klabin divide seu modelo de negócio em 4 frentes, que seguem a sequência de atividades de seus produtos. Florestal é a primeira delas, que é a exploração das florestas de eucalipto e pinos da empresa. Celulose, a segunda, que é a produção de celulose a partir de madeiras das florestas da empresa. Papéis, que é o processamento dessa celulose para produzir papel, cartão e craft, além da produção de reciclados. E a conversão, que são as embalagens produzidas a partir dos papéis que a empresa fez. Quanto mais para o final do processo, que é a parte de papéis e conversão, mais valor agregado terá o produto. Assim como quanto mais no início, que é a parte florestal e de celulose, menos valor agregado e, portanto, a receita vai estar mais exposta às oscilações da commodity. Mas, apesar de tudo, cada setor tem sua importância no processo produtivo da empresa, até mesmo o início lá plantando as mudinhas das árvores. Tudo começa na floresta. A Klabin possui 5 unidades florestais espalhadas em 3 estados brasileiros: São Paulo, lá no Alto do Paranapanema, no Paraná, Planalto do Guarapuava, em Campos Gerais e Vale do Corisco, e Santa Catarina, no alto do Vale do Itajaí. Somando toda essa área, a empresa tem uma floresta total de 719 mil hectares. Para você ter uma ideia, a região metropolitana de São Paulo inteira, que tem quase 40 municípios, tem pouco mais de 794 mil hectares. Dessa área, a Klabin dedica 356 mil hectares para a produção de 2 tipos de árvores, eucalipto e pinos, que é o popular pinheiro. A Klabin não usa esses 2 tipos à toa. Cada um deles vai fornecer uma celulose diferente. O eucalipto resulta em uma celulose de fibra curta e o pinus em fibra longa. Com a área florestal, a Klabin tem 2 possibilidades:
colher a árvore e usar como matéria-prima para seus processos internos ou vender em toras para as indústrias da região, no caso dos estados do Paraná e de Santa Catarina. No primeiro caso, para obter a celulose, a gente precisa quebrar e separar todas as moléculas dela. Primeiro, a madeira ela é picada em pedaços pequenos, chamados de cavacos. Esses cavacos são colocados em panelas de pressão gigantes, chamadas de digestores, e misturados com vários produtos químicos ali, inclusive soda cáustica. Esse cozimento se chama polpação ou craft, né? É o método mais comum da indústria para extrair celulose. Depois de cozida, acontece a separação da celulose do resto dos componentes da madeira, principalmente da lignina, que é a substância que confere rigidez às árvores. A fibra de celulose, que ainda está com a cor marrom, vai para as próximas etapas, que pode ser a máquina de papel ou para o branqueamento. Agora que as fibras estão branqueadas, elas vão para uma máquina de secagem. Nessa máquina, além de remover o excesso de água, ela coloca celulose já em formato de folhas, que são bem maiores que o tamanho A4. É um rolo de papel gigante, que a gente chama de fardo. Depois da máquina de secagem, a folha de celulose passa por uma prensa até chegar ao secador, onde ela vai chegar nos níveis de umidades exigidos pelo mercado. Como eu já te falei antes, um dos grandes diferenciais competitivos da Klabin é que ela é a única empresa brasileira a produzir 3 tipos de celulose: a fibra curta, a fibra longa e o fluff. No Brasil, a fibra curta é a majoritariamente produzida, que vem do eucalipto. Ela é matéria-prima para produção de papel para escrever, papel de parede, papel tício, que são para fins sanitários, como papel higiênico e guardanapos, né? E papel cartão. A Klabin é a única produtora de celulose de fibra longa e fluff do Brasil. Esse tipo de celulose é insumo para fazer produtos como papel filtro, filtros automotivos, etiquetas adesivas, papel para livros e revistas. Enquanto isso, a celulose fluff é altamente estratégica para a empresa, pois atende a 3 mercados que possuem uma enorme perspectiva de crescimento para os próximos anos: fraldas infantis, fraldas geriátricas e absorventes femininos. Fora os tapetes higiênicos para pets, que possuem a parte pequena de mercado ainda, mas tem boas projeções de crescimento, afinal, está todo mundo virando pai de pet hoje em dia. Além disso, lá no procedimento da celulose, existe a parte que, em vez de ir para o branqueamento, vai para as máquinas de papéis. Essas máquinas realizam várias etapas e cada papel tem uma formulação diferente. A Klabin produz 2 tipos de papel, que é o papel cartão e o papel craft. A melhor explicação sobre o que é o tal do papel cartão que a Klabin produz é usar outro nome para ele, que é papel para embalagem. Sabe aquele papel da caixa de cereal, da caixa de leite, ou do engradado de cerveja? Tudo papel cartão. E com grandes chances de ter sido fornecido pela Klabin. Lembrando que nessa parte do modelo de negócio, ela fornece apenas o papel, tá? Não a embalagem completa. Fato curioso é que a Klabin é a única produtora de LPB do Brasil, que é o papel para embalagens líquidas, sucos, leite, extrato de tomate. O papel craft é o popular papel para papelão. Como ele não passa pelo processo de branqueamento, ele tem aquela cor marrom característica dele. Mas não pensa que a gente só vê esse tipo de papel em caixa de papelão, tá? Ele é a matéria-prima dos sacos de cimento, dos clássicos sacos de pão e até daqueles sacos de papel onde a gente leva uma roupa comprada na Renner. Por fim, também precisamos dizer que os principais clientes da Klabin que compram o papel craft são fabricantes de caixa de papelão ondulado, que atendem ao mercado de frutas, por exemplo, entre outros. Mas o que é esse papelão ondulado? A gente vai descobrir agora na última etapa produtiva da empresa, que é a conversão. Esse segmento de conversão, que a empresa também chama de embalagens, ele é a ponta de maior valor agregado da empresa. Aqui a gente está falando da caixa de papelão, que é o tipo de embalagem de papelão mais tradicional, mas ela é como um sanduíche, né? Ela tem capas internas e externas e um miolo, que é o mesmo papel, só que após um processo de onde que são formadas pequenas ondas nele. Por último, a gente tem os sacos industriais, sendo o mais comum, o que a gente já falou aqui, que é o de cimento. No fim das contas, a Klabin é uma empresa que tem uma cadeia produtiva integrada. Ela planta a árvore, extrai a celulose da árvore, faz o papel com cartão e acaba montando as embalagens com esses mesmos papéis. Isso tudo, como já dissemos, distribuídos em suas 22 instalações no Brasil e uma na Argentina. Fora os novos projetos de investimento que são aprovados com certa frequência. Aliás, ela investe tanto
que ela considera um ciclo de investimento em expansão somente projetos acima de $1 bilhão. Agora, você quer saber mais detalhes da empresa, inclusive quanto suas ações valem e se comprar ações de Klabin é um bom investimento? Então clica no link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Lá você vai poder assinar a nossa carteira de ações das melhores pagadoras de dividendos da Bolsa Brasileira. E se você quiser entender mais sobre outra empresa que também é uma excelente pagadora de dividendos, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui, que vai aparecer na tela. Se você ficou comigo aqui até o final, um grande abraço e até o próximo vídeo.